fala de sermos um vaso de bênção, o que expressa essa intenção nossa de sermos um vaso de bênção. E eu estava pensando em alguns textos que abri agora, e quero compartilhar com os irmãos, a iniciar pelo Evangelho de João, capítulo 12. Esses textos falam um pouco sobre o nosso discipulado após o Senhor Jesus. A minha intenção não é ocupar o tempo todo, mas sim lançar alguns desafios para nós pensarmos e nós nos incentivarmos na nossa carreira cristã. João capítulo 12, versículo 26. Diz assim o Senhor Jesus: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Pergunto só isso. Se alguém me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Penso que fica claro por esse texto que o nosso Senhor nos mostra que servir a Ele significa, antes de mais nada, segui-lo. E aí Ele nos explica e diz que seguir a Ele é exatamente estar onde Ele está. Ele diz: onde eu estiver, ali estará também o meu servo, aquele que me serve, aquele que me segue. E muitas vezes, se nós olhamos a nossa vida, nós vamos perceber que esse é exatamente um dos nossos grandes problemas. De estarmos muitas vezes onde o Senhor não está. Ou o Senhor está em algum lugar onde eu não estou. Vamos pegar exemplos práticos. Se eu estou numa roda de pessoas ímpias, que não tem nenhum compromisso com Deus, o Senhor Jesus ali não está. Mas se eu ali estou, nesse momento eu não posso dizer que sou seu servo porque estou seguindo a Ele. Exemplo negativo. Vamos pegar um exemplo positivo. Não precisamos ir longe, vamos pegar o nosso exemplo da nossa conferência. Estudo bíblico, exposição da palavra. Ali está o Senhor. E eu estou lá? Ou eu não tenho interesse por isso? O Senhor Jesus diz: onde eu estiver, ali estará o meu Senhor. Muito simples, muito prático, mas demanda o quê? Uma postura nossa de estarmos ali onde o nosso Senhor está. Quero compartilhar o segundo texto que me lembrava, que está em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? O que o nosso Senhor está querendo dizer aqui? Ele diz: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser um discípulo meu, se alguém quiser me servir, negue-se a si mesmo, em primeiro lugar. O que é negar-se a si mesmo? É renunciar a si mesmo.
O que é renunciar a si mesmo? É não prevalecer sobre seus direitos. Muitas vezes você tem direito de fazer alguma coisa. Você tem legitimidade para fazer alguma coisa, mas por amor ao Senhor, você não faz. Outras vezes você tem desejos, gostos, hábitos, que por si só nem são pecado. Mas ainda assim, por amor ao Senhor, você não faz. Você não faz uso daquilo. Simplesmente por amor ao Senhor, ou por amor ao testemunho, ou por amor dos irmãos, sabendo que pode feri-los, você não faz. Mesmo que poderia fazer, por não ser pecado. Isso é negar-se a si mesmo. É abrir mão de algo que você poderia fazer ou gostaria de fazer. Mas você abre mão por amor ao Senhor. Número 2, ele diz no versículo 23: tome cada dia a sua cruz. A cruz, ela tem vários símbolos. Ela faz reportagem a várias coisas na palavra de Deus. Mas penso que a cruz sempre lembra da morte. Pode também lembrar de sofrimento. A cruz lembra várias coisas nesse sentido. E se nós quisermos seguir a Cristo, nós vamos nos confrontar com essa questão. Como é que fica a questão da morte na minha vida? É morrer todos os dias. Morrer para quê? Para o mundo, para meus desejos, para minhas inclinações naturais. O que é a figura do sofrimento? É muitas vezes sofrer por amor a Cristo, por amor do Evangelho, ou por situações que se colocam na nossa vida, onde nós não queremos reagir como o nosso impulso gostaria, mas reagimos de uma forma mais controlada, porque queremos praticar o amor, queremos praticar a humildade, e é tão difícil e se torna muitas vezes difícil para nós. No entanto, ainda assim o Senhor nos conclama a nós nos exercitarmos nisso. Quando? Cada dia. O grande segredo da vida cristã é cada dia. Nos ajuda muito a pensarmos que o Senhor espera de nós, Ele tem expectativa por nós para o dia de hoje. O ontem já passou, você não consegue mudar nada nele. O amanhã sequer veio, mas no dia de hoje nós podemos ser diferentes. No dia de hoje nós podemos assumir os compromissos e desafios do Senhor. E quando chegar o amanhã, vai ser um novo dia. E nesse novo dia nós vamos ler novamente esse versículo. Cada dia, e vamos entender o que se trata do hoje. Cada dia, de forma renovada, tomar o propósito de servir ao Senhor. Por outro lado, nessa expressão cada dia, eu vejo a graça de Deus. Por quê? Porque talvez cheguemos à conclusão de que ontem nós não conseguimos ser servos do Senhor, nós não conseguimos por algum motivo nos negar a nós mesmos, nos renunciar. E aí o Senhor diz, cada dia Ele mostra a sua graça e diz, se você não conseguiu ontem, que pena, mas hoje você pode tentar novamente. A cada manhã se renovam as suas misericórdias e a cada manhã se renova a sua graça, nos convidando dia após dia a procurarmos ser servos melhores do Senhor. É bonito pensarmos nessa graça de Deus que nos conduz e nos incentiva na vida cristã. Terceiro, ele diz, siga. A cada dia também o Senhor nos convida a seguir a Ele. Assim como também o mundo nos convida a cada dia a seguirmos o mundo. Mas se somos servos do Senhor, já temos optado a quem vamos dar ouvidos. Ao Senhor, que nos convida, siga-me.
ou ao mundo, que também nos convida e diz: siga. O Senhor diz: qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Muitas vezes nós nos agarramos às coisas desse mundo, e o Senhor Jesus nos explica que ao nos agarrarmos às coisas desse mundo, nós passamos a não conseguirmos mais ter foco nas coisas celestiais. E nós acabamos perdendo a nossa vida, a nossa pujança espiritual. E pelo contrário, se alguém está disposto a perder essa vida, a abrir mão de alguns confortos, de alguns direitos que tem, por amor do Senhor, ele diz que aí nós acabamos ganhando. Ele falou que isso é vida. Finaliza dizendo que o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. O crente não se perde mais, uma vez estando em Cristo, sem a salvação eterna. Então não vai se perder. O texto 23 diz que ele dizia a todos, não dizia só aos crentes, a todos. Uma parte do público, aqueles que não eram discípulos de Jesus, corriam o risco de perder-se se não quisessem seguir a Cristo. Mas havia também entre eles, entre os ouvintes, os discípulos de Cristo. E para estes ele diz da possibilidade de prejudicarem-se. Prejudicarem a sua alma quando não conseguem ser vencedores nesse desafio que o Senhor dá. E agora vou para o terceiro texto, que é Lucas 14. Nessa mesma linha, Lucas 14, versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém quiser vir a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filho, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Nesse texto o Senhor Jesus diz que aquele que quer vir a Ele e segui-lo e não aborrecer a seu pai, mulher, filhos, irmãos e irmãs, sua própria vida, não pode ser seu discípulo. O que significa isso? Não significa que nós devemos ter nojo dos nossos pais, mães, irmãos e irmãs para seguir a Cristo. Isso seria ridículo, porque o Evangelho não nos ensina a ter nojo das pessoas, muito menos dos nossos familiares, mas sim amá-los. Então essa não pode ser a explicação. Qual é a explicação? É de nós não termos apego excessivo com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa mulher, com os nossos filhos. De tal forma que esse apego excessivo nos afaste do apego ao Senhor. O nosso apego ao Senhor precisa ser maior do que o nosso apego aos nossos familiares. Ou o nosso apego a nós mesmos, porque ele diz, ainda que a sua própria vida. E todos nós vamos concordar que nós gostamos muito de nós mesmos, certo? E nós cuidamos e zelamos do nosso corpo.
gostamos de cuidar de nós, e é bom que assim seja. Mas ele diz que existe algo que nós precisamos cuidar ainda mais, que é do nosso apego ao Senhor. Senão, nós não vamos conseguir ser discípulos do Senhor. Nós vamos cultivar a nós e deixamos de cultivar ao Senhor. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Já temos ouvido isso. Percebam que eu já li 2 textos e eles convergem. Eu estou no 3º texto. É a 3ª vez que Jesus bate na mesma calha, mostrando a importância de que Ele quer que nós sejamos seus discípulos. Mas Ele mostra que isso não é uma brincadeira, é uma decisão muito forte, que demanda de uma energia muito forte, uma decisão diária, mais abençoada. E agora ele faz uma comparação muito prática e diz, olha, prestem atenção para que na vida de vocês não aconteça uma coisa. É isso que ele está dizendo. O quê? Versículo 28. Um homem edificou uma torre. Versículo 28. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Ou seja, ele diz, se você quer construir uma torre, se você quer construir uma casa, um empreendimento, a primeira coisa que você tem que fazer é sentar antes de começar a construir e ver se você vai ter condições de fazer aquela construção. Você faz um orçamento. O orçamento deu lá 100 mil reais. Aí você olha para o seu extrato bancário e tem lá 20 mil reais. O que vai acontecer se você tem 20 mil reais e o empreendimento custa 100 mil? Você tem certeza que você vai conseguir concluir aquele empreendimento? Versículo 29, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. É isso que vai acontecer nesse exemplo. Você vai construir os alicerces e daí, feitos os alicerces, vai chegar a hora de levantar as paredes. E daí o extrato bancário está zerado. Não tem como levantar as paredes. E a pessoa corre o risco, versículo 29, de as outras pessoas verem isso e começar a escarnecer dessa pessoa. Tira sarro daquela pessoa. Ah, mas é um bobão mesmo. Pensou que com 20 mil reais ia construir uma casa de 100 mil? Isso é escarnecer. Ele diz, versículo 30, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Vira motivo de chacota. Qual é a aplicação disso para a nossa vida cristã? A primeira aplicação é de que seguir a Cristo precisa ser uma coisa pensada, não uma coisa emocional. Ah, eu vou seguir, vai ser bem legal seguir a Cristo. Com esse tipo de pensamento, usando o exemplo lá, você vai estar com os 20 mil, não com os 100 mil, não vai conseguir concluir. Então, em primeiro lugar, uma atitude racional. Tem que pensar e falar, vou seguir a Cristo. Será que eu estou disposto, usando os outros textos agora, a negar-se a si mesmo, a tomar a cruz todos os dias, a ser um servo do Senhor? Ou isso me parece pesado? É disso que se trata. Vida cristã é isso. E quando você chega à conclusão de que o preço é caro, é alto, mas é o que Deus deseja e é também o que você deseja, aí Deus vai te dar força e você pode começar a fazer essa força. Sem isso, não. Se isso vai acontecer, que você vai se encher de propósitos. Ah, eu vou orar todo dia,
vai se encher de propósito. E vai demorar 2 semanas e você esqueceu de todos os propósitos. Ficou tudo para trás. E daí o que vai acontecer? As pessoas vão começar a dizer o que está no versículo 30. Este homem começou a edificar, não pôde acabar. Faltou convicção, não conseguiu concluir. Falou para todo mundo que ia construir a casa. Pôs os alicerces, mas não teve condições de concluir. Virou motivo de chão. Que o Senhor nos ajude a tomarmos boas decisões diante dele, de um coração inteiro, e que o Senhor ajude que a construção de cada uma das nossas vidas cresça e se conclua, para que nenhum de nós abandone o barco. Deixe de militar a boa milícia da fé, como estamos dizendo. Deixe de seguir ao Senhor. Deixe de ser um discípulo do Senhor. Deixe de ser um servo do Senhor, para que outras pessoas não chacoteiem e essa chacota recaia sobre o nome do Senhor. Deus nos ajude nesse desafio, que não é fácil, mas é da vontade de Deus. É de bênção para cada um de nós, para você, para mim. Glorifica a Deus. E é de bênção para o